O perfil que eles estão procurando agora para perseguir e prender, o ICE, é o perfil absolutamente que não é o americano branco loiro. Esse é o perfil físico que eles estão procurando. É racial. Ainda que seja apenas, você fala assim, não é apenas no caso, né? Porque no discurso, e migrante já está sendo preso há muito tempo nos Estados Unidos. Há muito tempo. A imigração é um problema para os Estados Unidos é uma outra questão. Eu acho que a imigração, primeira coisa que migrar é um direito humano. Agora, não existe imigrante ilegal. Eles estão em situação irregular. Então eles não estão cometendo crime. Não é crime ser imigrante. Nem aqui, nem lá. Não é crime. Mas agora foi criminalizado. Na verdade, agora não, né? Ele já estava sendo criminalizado. Eu conheci pessoas que foram presas nos Estados Unidos, foram para lá, e tem gente que é corajoso demais, atravessar a fronteira no meio do deserto, tempo de morrer, para falar, vou entrar nos Estados Unidos, para chegar lá e ser tratado exatamente assim? E você fala que ficar no Brasil e ganhar pouco é pior do que arriscar sua vida dessa forma? Tem gente que... Como você vê a soberania dos países sobre a imigração, esse tipo de coisa? Bom, a primeira coisa, tem o direito internacional sobre isso, né? Eu não sou especialista em imigração, tem outras pessoas mais aptas para falar, mas por contato que eu tenho com pessoas da imigração, inclusive tem um museu muito interessante que lá em São Paulo, o Museu do Imigrante no Brás, o Museu da Imigração no Brás. Tem um setor lá muito interessante da imigração moderna. Eles começam, por exemplo, vocês que têm descendentes italianos, imagino, ou alemães, não sei, vocês vão encontrar lá o sobrenome de vocês lá na parede. Tem uma parede de madeira enorme com o nome de todas as famílias de imigrantes e em madeira, muito bonito. E você encontra ali uma experiência muito sensorial, você entra em salas temáticas para mostrar como é que eram os navios, as passagens, como é que eles chegavam na hospedaria do Brás, onde fazia toda uma desinfecção do cabelo, do corpo, entendeu? Para eles entrarem no Brasil e depois eram destinados para as colônias. E tem um determinado setor lá da migração moderna, onde eles vão tratar da migração moderna. Então uma das frases que eu me lembro de ler lá é isso, olha, migrar é um direito humano. Imigrar é um direito humano, não existe imigrante legal. Existe imigrante com papéis irregulares, mas não imigração ilegal. Porque se é ilegal, é um crime. Só que isso é uma convenção internacional. Você não pode ser condenado por imigrar. Porque não é um crime, não existe um crime por imigrar. Você não pode ficar... Vamos imaginar o seguinte, você vai lá para a China, entendeu? Vou colocar um pouquinho de medo no seu coração, vai que... Não faz isso que não dá tempo, é amanhã. Amanhã não tem jeito mais. Aí vai que você chega lá e você simplesmente... É abordado, fala assim, não, nós não aceitamos você aqui porque você está aqui. É ilegalidade, eu vou te prender e é isso, vai cumprir pena aqui de 30 anos. Aí você fala, cara, não existe isso. Então, mas o certo é mandar de volta para o país. Mano, com certeza. Sobre isso. Aí a situação irregular, cada país tem suas regras para aceitar o imigrante ficar. Essas regras sendo obedecidas ou não, aí existe a questão. Dependendo de como entrou no país, vai ficar em determinado setor. Outros, como no caso dos Estados Unidos, alguns deles mandam lá para uma cadeia realmente. Guantánamo, né? É uma loucura, questão dos Estados Unidos. Outros países vão te dar um tempo para você organizar as documentações, ou então vão te dar uma passagem de volta para você voltar. Ou você vai ficar no aeroporto ali tentando dar um jeito de você voltar, mas não vai te aceitar dentro do país. Perfeito. Dito isto, que imigrar não é ilegal, que aí, pensa bem, se for assim, como é que faz com os refugiados? Vamos prender eles porque estão cometendo um crime de fugir? Fugir é um crime? Não é. Então, assim, o ponto que eu vejo é o seguinte, nós recebemos muitas pessoas, e eu acho uma grande hipocrisia da humanidade isso. Os Estados Unidos foi um país fundado por imigrantes. Por imigrantes. Primeiro os europeus, né, principalmente os europeus, vai ter o Mayflower, o Arbella, diversos navios que vieram, que se tornaram clássicos da história dos Estados Unidos. E é muito interessante porque eles colonizam ali.
holandeses que fundaram Nova Amsterdã, onde hoje é Nova York. Onde é Manhattan hoje, gente, Nova York, ali era uma colônia alemã. Holandesa. Holandesa. É muito interessante pensar que esse pessoal são todos imigrantes. Quem eram os americanos? Até os teóricos racistas classificaram racialmente americanos como os indígenas. Só os indígenas, povos indígenas, eram americanos. Porque o branco que chegou lá era o que eles chamavam de Homo europeus albicens, ou seja, um homem europeu branqueado. A identidade americana ela é construída no processo de colonização sobre os povos indígenas e de expansão para o oeste, daquela figura que eu te mostrei. E aí, quando você fala comigo o que eu penso da imigração hoje, falando, o imigrante, cada país tem as suas regras. Eu acho incrível quando um brasileiro fala assim, mas principalmente nós, no caso, eu falo assim, quem não é negro, no caso, que são brancos no Brasil, que são necessariamente descendentes de imigrantes. Porque no caso dos negros, a gente veio, os nossos ancestrais vieram para cá escravizados, então é uma diáspora, é diferente. Não foi imigração voluntária. Eles foram tragos para cá. Já os seus ancestrais, não. Eles vieram para cá. Alguns em projetos de colonização. Aí quer dizer, depois de vocês chegarem aqui, seus ancestrais chegarem, e vocês lutaram, obviamente, na vida, construir as coisas que tiveram, as oportunidades que tiveram. Aí agora, quando vai falar de outro imigrante, fala como se não estivesse falando de si mesmo, de sua própria história. Eu acho isso uma grande hipocrisia. Porque o Brasil é um país construído pela imigração. O que a gente tem para falar do imigrante? Aí que para mim que entra a questão racial. De qual imigrante você está falando? O Brasil tem algum problema com o imigrante que vem da Europa? Ah, não. Ah, mas esse imigrante é da Venezuela? E se o imigrante vem da Bolívia? E se o imigrante vem da África? Como nós temos muitos hoje aqui. Berlândia tinha muitos senegaleses. Então, mas o Brasil não tem um problema com isso, né? O Brasil não tão grande como os Estados Unidos. De deportar, de prender... Não, mas de receber né? tem? Não, de receber não. Até porque, é a sociedade brasileira. A forma que a sociedade absorve essas pessoas e dá lugar para elas aqui, né? Dá um exemplo, caso dos senegaleses. Em 2020, tinha um grupo de senegaleses em Uberlândia, inclusive moravam ainda, tem alguns que moram ainda em Uberlândia. Inclusive interessante, um dia, de repente a gente conversa com ele, tem um que ainda mora lá, ele se tornou amigo meu, e ele mora no Brasil já há 10 anos já. E ele é muçulmano e tudo. E é muito interessante porque teve uma manifestação de ambulantes em 2020 contra a COVID, contra algumas regras que a prefeitura colocou da Covid. E aí estavam todos eles ali trabalhando e os senegaleses têm uma forma muito peculiar de conversar. E aí eles foram abordados naquela ocasião pela polícia que os agrediu, no momento prendeu. Isso saiu no noticiário. E aí, eu sou membro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB, lá de Uberlândia. Doutora Andréia, que era a presidente então, a gente entramos em contato e fomos lá tentar atender esses imigrantes. Que eles foram presos, foram algemados na rua, ajoelhados ali, expostos. E foi uma coisa horrível. Depois disso, nós fomos lá, atuamos, eles conseguiram sair depois de alguns dias na cadeia. Tivemos conversa na época com o comandante da polícia, com o promotor na época do caso, que atendeu a gente muito bem na época. Porque tem toda uma questão nisso, como é que trata um imigrante dessa forma. Ele está sujeito às mesmas legislações que nós? Está sujeito às mesmas legislações que nós. Mas a questão é que você tem que entender o que é um imigrante, a maneira de abordar. Nós estamos preparados para tratar com a imigração? Você acha que o governo americano, a gente está vendo isso agora nos noticiários, ele trata da mesma forma um americano e um imigrante? Não. É claro que não. Mesmo os dois estando sujeitos às mesmas normas. A abordagem do imigrante é brutal. Agora, hoje eu vi uma cena horripilante, terrível, de um desses soldados do ICE aí, pegou uma mulher algemada. Na cara, né? Soco na cara. Outra levou pro banheiro e violentou ela sexualmente. É o que tem acontecido.
Aí a gente vai validar o quê? Quando você fala assim... Um policial americano, estadunidense, pegou uma mulher e levou ela pra dentro de um banheiro, desses banheiros, parece banheiro químico. Tem as imagens que saiu de denúncia. Então, assim, estão chovendo de denúncias de todas as arbitrariedades que estão sendo cometidas. E é isso. Aí você fala assim, o que eu posso falar da imigração? O que eu penso é que cada país tem a sua legislação, só que imigrar não é ilegal. Nenhum país. Eu, por exemplo, não penso em imigrar, nem ir para algum lugar algum dia. Pode ser que algum dia eu precise. A vida, né, a gente nunca sabe. Sim. Mas pode ser que um dia você precise. Por exemplo, o caso de uma guerra, como aconteceu na Ucrânia. Muitas pessoas imigraram para diversos lugares da Europa. Diversos lugares da Europa. Aí você chega e vai tratar essas pessoas como? Agora, o que me assusta não é ver a imigração, o fenômeno da imigração, porque isso existe desde que o mundo existe. Só que os estados modernos, você concorda comigo que eles criaram fronteiras que são artificiais? O que é um país? O que é um país? Já parou para pensar que você, como ser humano, poderia andar em qualquer canto desse planeta sem algo que te falasse, você não pode entrar aqui? Isso é do mundo, né? Você entendeu? Poxa, entre os Estados Unidos e o México tem um muro. O que significa um muro? Todo mundo falava do Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi a Alemanha Oriental, construiu um muro ali, entendeu? E quem ousasse passar para a Alemanha Ocidental, prisão ou chumbo. Mas Donald Trump não, né? Mas os Estados Unidos constroem um muro e a gente fica falando, não, é legítimo. Então a gente legitimou realmente um muro? É isso? E como que essa linguagem chega pra gente? Não deveria, mas em algumas situações até dá pra entender um pouco. Por exemplo, na Coreia do Norte tem um muro ali. Não, na China eles tem um falou muro. Acho que o maior muro do mundo não, é o da China. Aí né, já é uma muralha, já é uma beleza. Você entendeu? Ali, não, mas é o que você pra... falou, assim, em algumas situações a gente vai entender o porquê que tem aquele muro lá na China. Uma proteção, tá dentro da China isso daí, mas dividindo entre fronteiras, na Coreia do Norte tem um ali e eu entendo. Tipo, ó, não quero que vocês entrem aqui porque vocês já sacanearam a gente demais da conta. Você passar por dentro dela, demais da conta e a gente não quer ser sacaneado mais. Então a gente vai se virar sozinho a partir de agora. Eu entendo. O mundo, eu preocupo muito com o mundo que vive construindo muros, sabe? Eu preocupo muito com isso. Um mundo que constrói muros, muitos muros, ao invés de pontes, sabe? A humanidade nunca se torna melhor com isso. Eu acho que a gente precisa realmente... Nós precisamos nos tornar seres humanos melhores. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Sinceramente, tá tudo muito errado. Muito errado mesmo. Eu falo assim, nós somos adultos, mas que mundo que essas crianças que estão vindo aí vão ter na frente delas? A gente olha para trás e vê 6 milhões de judeus mortos num campo de extermínio. Você vê mais vários milhões no Congo, vários milhões lá na Namíbia, entendeu? Milhões de indígenas que foram esfacelados, suas culturas, seus povos, suas famílias. Então, que mundo é esse que a gente está deixando para as pessoas? Então, assim, me preocupa bastante. Eu também gostaria. Essa questão da fronteira, por exemplo, você falar o seguinte, são territórios. Só que na história, a gente tem algumas teorias que chamam de territorialidade. Um território ele pode ser realmente um território geográfico, mas existem territórios que eles suplantam essa margem geográfica. Te dou um exemplo disso. Se você pega a comunidade cigana na Europa, você não tem um país cigano, mas eles estão distribuídos em diversos países, certo? E eles são um povo. Isso vale para os curdos. A mesma coisa. Mesmo no Brasil, também. Agora, quando o mundo começa a artificializar demais as fronteiras, como aconteceu com a colonização da África, aí você pega países que nem a Nigéria, se você olhar o Chad, se depois você puder colocar para mim um mapa do norte da África, eu mostro para os meninos do que eu estou falando. Eu estou falando assim de fronteiras. O que são fronteiras artificialmente criadas? Os caras arbitrariamente chegaram lá, sim, sem anuência dos povos africanos. Entendeu? É isso aqui, ó. O europeu dividiu do jeito que ele quis. Do jeito que ele quis.
Isso aqui é fruto da organização da Conferência de Berlim de 1885, 84, 85 até 1915, já tinha mapeado isso aqui tudo. Então, existia Mali? Não, não existia Mali. Existia Mauritânia? Não. Algéria, Líbia, Egito, Sudão? Não. Não existia nada disso. Existiam povos todos aqui nessa região. Por exemplo, aqui na Mauritânia e na Argélia e Mali, toda essa região aí é a região do Saara. O deserto do Saara. O deserto do Saara é o maior deserto do mundo. Mas tem povos que habitam essa região. Inclusive, essa região já foi uma região extremamente verde. E se vocês olharem no mapa, vocês vão perceber que parece, quando o mundo, se pegarmos a teoria do Spengler, se eu não me engano, você vai ver que quase se conecta o Brasil com o continente africano. Eu já vi. Sim, como se ele encaixasse na ali. Na Pangeia ali era tudo junto. Entende? Ali, né? E aqui já encontraram no norte da África, aqui, por exemplo, vestígios de algumas cavernas. Na Argélia, por exemplo, de registro de crocodilos, girafas, hipopótamos. Teve uma época que o Saara foi verde. Então era uma região extremamente populosa. Moravam várias pessoas, vários povos aqui nessa região. Inclusive, um dos maiores fósseis já encontrados do maior crocodilo do mundo, um chamado Sarcosuchus, foi encontrado no deserto do Mali. Você fala, cara, como é que foi encontrado um fóssil de um crocodilo no deserto? Você fala, não é possível. Pois é, ali. Eu estou dizendo o quê? Caramba. Aconteceu um movimento há alguns milhares de anos que houve segundo pesquisas recentes, houve um deslocamento de alguns graus do eixo da Terra, da órbita da Terra. E esse deslocamento provocou a desertificação. O que acontece com esses povos da região? Alguns se adaptam à vida. Caso dos povos tuaregs, por exemplo, que vivem no deserto, eles viajam até a região da Líbia, Chad, essa região toda. São povos transnacionais. Agora você imagina, eles nem tinham fronteira em relação a isso. A partir de 1885, começa a ter essa fronteira e você fala, a partir de agora você vai ter que passar aqui. E o pior de tudo, tem famílias de povos, vou dar um exemplo para vocês, aqui na região do Senegal, por exemplo, tem um grupo de povos que é o Wolof. Só que os Wolofs, eles ocupavam uma grande extensão de terra, de Senegal, Mauritânia e Mali. Quer dizer que o mesmo grupo agora é estrangeiro. Por exemplo, do nada, a partir de amanhã, você vai se tornar literalmente um senegalês. Eles nem sabem o que é isso. O que é ser um senegalês? Onde está o território? Qual o território que essa pessoa pertence? Que nação que essa pessoa pertence? Entende? Mesmo povo, mesmo idioma. Mesmo povo, territórios diferentes. Você consegue compreender? Então, assim, a colonização, ela criou essas fronteiras artificiais. E aí, o que o Donald Trump falou contra qual país? Somália, né? Somália. Onde está a Somália? Não está aqui, não dá para ver não, mas está aqui para baixo aqui da Etiópia, aqui, ó. Bem ali para baixo. Está a Somália aí. A Somália é um território que foi colonial. Foi um território que foi colonial. E aí? Ele está proibindo elas agora, só que ele é fruto da própria colonização europeia. Olha lá. A Somália está bem ali. Aí eu falo para você o seguinte. Quantos povos tem na Somália? Vários. Pesquisem uma hora na internet, vocês vão ver quantos povos moram, quais os povos que moram aqui. Esse pessoal antes, cada um deles tinha seu próprio grupo, seus reinos, suas confederações. Só que os europeus chegaram e fizeram toda essa anarquia, não é anarquia, na África, e agora o mundo vê eles como pessoas descartáveis. A Europa tem um grande problema com a imigração de africanos. Muitos problemas. Eles não querem africanos na Europa. Quantos vocês já viram, morreram na travessia do mar Mediterrâneo para chegar lá? Quantos? Já tem filmes sobre isso, relatos sobre isso. Pergunta para os belgas, para quem mora na Bélgica, em Bruxelas, o que eles pensam dos africanos que moram lá. Você vê o grau de aversividade que existe, de aversão, né, que existe contra os povos africanos, sendo que a maioria deles é imigrante. França. Pega a seleção da França da década de 90.
Você procura aí pra mim a foto da seleção da França da década de 90. Vamos falar de imigração. É imigração. Isso é imigração. Seleção da França. Não, qual foi o ano mesmo que a França ganhou? Foi 88? Que a França eliminou o Brasil? Zico jogava, eu acho. Na época do Zico? Mas deve ter sido 88. Não, eu vou te falar aqui. Galera 82. Do chat, ajuda aí. É 86, não? Povo do futebol. 86, Copa de 86. Pode ser 86. Seleção da França. Você vai ver a foto de quem é a seleção da França de 86. Vamos fazer assim, 86 e depois... Eu lembro só do Zidane eliminando o Brasil ali, da França. E Zidane é o quê? Sim. Essa é de... Não, essa aí já tá com o... Essa é 2016, né? Essa é do Zidane lá. Essa é do Zidane. Tinha isso. Buffon, se não me engano, o goleiro é 86? Buffon. Não, essa aí não. Essa é da nossa geração. Henry. Essa é da Itália. Esse é o Baggio. Seleção... Esse o Brasil deu couro. Não é Itália não. Isso é Croácia, né? Não, isso é... França. Não, seleção da França de 86? Aí você pensa, vamos lá. Eu não conheço a seleção da França de 86, mas pensa aí. Você tem um negro na seleção da França de 86, certo? Uhum. Agora coloca a de 2016. É a maioria. Essa não é nem a 2016, que o Zidane ganhou da gente quando? Foi 98, né? Foi, 90. Coloca a de 2016, vamos falar 30 anos depois, né? Procura a seleção da França de 2016. Onde foi a... Zidane foi... Você conta os brancos agora. Isso é imigração. Uhum. Isso é imigração. Entendeu? E todos eles são descendentes de ou pessoas que já estavam lá ou que chegaram lá. Sem falar da naturalização. E isso tem causado um monte de problema, porque, na verdade, quem colonizou a África foi a Europa. E aí agora, depois de extrair todos os seus recursos, depois da independência, que eles querem agora buscar outras oportunidades, eles fecham as portas. Mas as portas da África, eles meteram o pé na porta e entraram do jeito que eles quiseram. Mas agora, na hora deles voltarem a trabalhar na Europa, eles têm as portas fechadas. Acontecido muito. A gente está com um olho nos Estados Unidos por causa disso. Mas o grande problema da imigração mundial hoje é a Europa. Não é os Estados Unidos. E principalmente em relação a povos africanos, assírios, povos sírios. Entendeu? Gente que morre naqueles barcos tentando chegar ali na Espanha, travessia do Marrocos para a Espanha. Então, isso é imigração, isso é fazer o quê? Deixar as pessoas morrerem? Mas aí quando você integra os imigrantes, eles são o quê? Eles se tornam pessoas que contribuem para a sociedade. Quem é o atacante da Bélgica? Que foi, né, durante um tempo agora, não era o Lukaku? Um congolês?